Que a graça e a paz de Cristo habite em nossos corações. Conectados com a palavra de hoje, voltamos a pensar em Jeremias, na missão que ele recebeu de Deus, e que talvez sobre alguma coisa para nós nos dias de hoje. Capítulo 1, versículo 10 diz: Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Nós temos visto que Deus fala com seriedade e severidade e dá essa autoridade ao seu profeta. Dizíamos que, diante de Deus, o profeta é apenas um mensageiro que obedece às ordens de Deus. Mas, entre os homens, o profeta é o representante de Deus. É a pessoa autorizada por Deus para falar. Então, ao mesmo tempo que nós vemos que a traição dos homens é encontrada ao longo de toda a história da humanidade. Então isso restringe Deus a usar a severidade. Ele nunca esquece, apesar disso, de ele usar da severidade, ele não esquece da sua própria natureza e gentilmente convida ao arrependimento daqueles nos quais ainda há um fio de esperança, que não seja aquela pessoa ou alguém totalmente passado e oferece a esses a esperança do perdão e da salvação. E é isso que a verdade celeste inclui, a mensagem de Deus, seja por Jeremias, ou seja por você ou por mim. Pois embora seja o odor da morte, até a morte, que para aqueles que perecem, com Jesus é o odor da vida para os eleitos de Deus. De fato, muitas vezes acontece que a maior parte transforma a doutrina de salvação em sua ruína. Todavia, Deus nunca desejou que fosse assim. Nunca desejou que eles perecessem. Ele, portanto, faz da verdade a semente incorruptível para a vida. Os que são salvos, ele os constrói, edifica com eles templos. É isso que devemos ter em mente. Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Portanto, não há razão para que a verdade de Deus deva ser odiada por nós, em momento algum. Embora seja a ocasião da perdição de muitos, pois talvez a salvação para os que têm um coração duro seja alguma coisa até imprópria. Mas os que têm o coração acessível, ali planta-se essa mensagem e ali criam-se raízes na esperança de uma imortalidade abençoada chamada vida eterna. E depois, ao longo da caminhada aqui neste mundo, edifica-se ali um templo consagrado a Deus. Veja, diz ele, eu te estabeleci nesse dia sobre nações e reinos, para desenraizar, quebrar, destruir e apagar, e para edificar e plantar. Ele devia desarraigar reinos, destruir nações, e então ele acrescenta palavras muito fortes, pois ele deveria destruir, ou seja, destruir completamente reinos e apagar completamente nações. O motivo da repetição é bem afirmado. Quanto ao seu outro trabalho, apenas 2 palavras são usadas. Ele deveria edificar reinos e plantar nações.
Uma nação, é claro, existe antes de um reino. E essa ordem é observada na segunda linha, mas a ordem, como é habitual para os escritores sagrados, não apenas do Antigo, mas também do Novo Testamento, é então invertida. Veja o exemplo de Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Em que, de fato, a ordem verdadeira é dada por último, sendo o ato ostensível declarado na primeira instância. E em seguida, o princípio do qual procede. Essa, portanto, deve ser essa nossa caminhada. Caminhada ao lado daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se Deus nos manda falar, como mandou falar Jeremias, é preciso obedecer. Não há meio termo. Deus assim nos constituiu. Que o nome dele seja honrado e glorificado. Amém e amém. Gratidão, eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor e Salvador. Em gratidão eu canto a ti, coração venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor,